Então, gente, gostando da aula? Fácil, né? Então, ainda não acabou. Aguenta só mais um pouquinho e lá vamos nós. Veja agora esse outro exemplo. Qual é o valor de x na igualdade? 3x menos 10 sobre 5x mais 2 igual a 10 sobre 5. E aí? Bom, se nós temos uma proporção, então eu posso dizer que existe essa igualdade. E se existe essa igualdade, nós vamos fazer o produto dos meios pelos extremos. Então, basta multiplicar esse por esse e esse por esse, ok? Então, lá vai. 3x menos 10 vezes 5. Cuidado, que aqui a gente tem que colocar, ó, já que tem uma operação de menos ou de mais, um parênteses para fazer distributiva com o 5. Então, tá aqui, ó. O 5 vai fazer uma distributiva com o 3x menos 10. Dá até para fazer direto se vocês quiserem, para montar a equação e resolver descobrir o valor de x, tá? E também vamos fazer o 10 vezes o 5x mais 2. Então, tá aqui, ó, o 10 vezes o 5x mais 2. Distributiva para eliminar esse parênteses. Ótimo. Agora é só montar a equaçãozinha e resolver, né, gente? Não preciso nem ficar fazendo passo a passo aqui, porque vocês já estão mais do que feras. Por isso que foi tão importante aprender equação. Olha aí a utilidade dela agora. Nas igualdades de razões, né, entre razões, ou seja, nas proporções, para descobrir o valor de x, nós vamos precisar usar a equação. E aí, a gente descobriu que x vai valer menos 2. Tranquilo? Olha este outro exemplo. Em uma padaria, o atendente prepara um refresco misturando suco concentrado com água. Na razão 4 para 7. O que é isso? 4 para 7. Cada 4 copos de suco, ele usa 7 de água, ok? Nessas condições, 8 copos de suco concentrado devem ser misturados a quantos copos de água? Então, vamos lá. Ó, 4 está para 7, assim como 8 está para x. Por que assim, Bárbara? Pensa comigo. Aqui o 4 representa a quantidade de suco. O 7 representa a quantidade de água. O 8 representa a quantidade de suco, ó. 8 copos de suco. Então, o suco está na parte de cima. Então, para manter a proporção, tem que ficar suco em cima, água embaixo. Então, x é o valor de água. Agora, resolvendo usando o produto dos meios pelos extremos, que é a propriedade fundamental, a gente descobre o valor de x. Então, vamos lá, é só multiplicar. Olha que coisa bem simples. 4 vezes x, 4x. É igual, olha o igual ali, 7 vezes 8, 56. Agora é só fazer x é 56 dividido por 4. X vai dar 14. Pronto. Então, se eu usar 8 copos de suco concentrado, eu preciso usar 14 copos de água, para que eles fiquem na mesma proporção. Viu que legal? Essa continha está toda aqui embaixo, ó, e a explicação também, igualzinha que eu fiz. Tranquilo? Gente, coloquei este contextualizando, que é bem legal para falar a respeito de proporção. Se a gente não respeitar as proporções, a figura fica distorcida. Então, quando eu quero ampliar ou reduzir uma figura ou uma fotografia, eu preciso manter as proporções. Essa aqui é a foto original, certo? Se eu não mantiver a proporção, ela pode ficar assim, ó, achatada, ou pode ficar assim, ó, muito comprida. Tá vendo? O que significa isso? Que não foi mantida a proporção entre comprimento e largura, ou base e altura, ok? Então, é importantíssimo manter as proporções. Aqui, o que aconteceu? Ah, ele não manteve, olha, ele repetiu o comprimento, que é igualzinho, mas ele não manteve a altura. Então, se eu quero fazer uma redução ou uma ampliação, eu tenho que manter os valores proporcionais.
tá? Aqui ele já manteve a altura. E aí só reduziu aqui o comprimento, ficou distorcido. Já nas figuras que estão aqui ao lado, olha, observa que se ele reduziu o comprimento, ele reduziu também a altura ou a largura. E aí a foto ficou proporcional. Aqui é a mesma coisa, se ele ampliou o comprimento, e vamos dizer que ele ampliou multiplicando por 2 o comprimento, para manter a proporção, ele tem que multiplicar por 2 também a altura. É isso que é importante entender, para que se mantenha o padrão e não perca a proporção, senão fica a imagem distorcida, tá? Então, se eu quero ampliar uma figura, eu tenho que ampliar o comprimento e a largura pelo mesmo valor. Se eu multipliquei o comprimento por 2, eu multiplico a altura por 2. Se eu multipliquei o comprimento por 5, eu multiplico a altura por 5. Agora, se eu quero reduzir uma imagem, eu dividi o comprimento por 3, então eu vou dividir a altura por 3. Se eu dividir o comprimento por 8, então eu vou dividir a altura por 8. Tenho que manter a proporção, senão a figura fica distorcida. Ok? Então, aqui eu vou colocar um ok, que é essa daqui está certinha. Aqui vai ficar um ok. Aqui não. Essa não serve e essa também não serve. Ficou distorcida, sem proporcionalidade. Tudo bem? Vamos aos exercícios conceituais que são bem simples. Número 1. Por que podemos afirmar que 7/3 e 49/21 formam uma proporção? Vamos ver? 7/3 é igual a 49/21. Bem, o que a gente faz para testar? Faz o produto dos meios pelos extremos. 3 vezes o 49, 3 vezes 9, 27 vão 2, 3 vezes 4, 12, 13, 14, deu 147. E aqui, mesma coisa, 7 vezes 21, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. Olha, deu os mesmos valores. Se deu os mesmos valores, sim, formam uma proporção. Então, como podemos afirmar que elas formam uma proporção? Porque o produto dos meios pelos extremos deu o mesmo valor. Pronto. Número 2, escreva como se leem as seguintes proporções. Isso a gente já falou, né? 3 está para 7, assim como 9 está para 21. É assim que escreve, tá? Esse para aqui é que não pode ficar junto, porque parece que aqui tá junto, né? Ficou estranho, mas aí a gente conserta para ficar bonitinho, ok? Bom, agora o outro. 5 está para 2, assim como 20 está para 8. Aqui 5 está, porque 2 pontinhos é como se fosse a barrinha da divisão, tá? Está para 6, assim como 25 está para 30. Só isso. Fácil demais, né? No exercício 3, nas proporções abaixo, identifique os meios e os extremos. Gente, uma maneira muito fácil de você identificar quem são os meios e os extremos é só escrever assim, ó, 2, 3, 12 e 18. Escreve essa fração aqui, coloca ela aqui em ordem. Escreve essa fração aqui e coloca ela aqui em ordem. Aí, o que você vai observar? Quem são os meios? Quem é que está no meio? O 3 e o 12. Então, é só colocar os meios, 3 e 12. E extremos. Quem está nas pontas, nas extremidades? 2 e 18.
Agora, olha esse da letra B. Moleza também, né? Já dá para identificar logo. Quem são os meios? Os meios, 11 e 12. Quem são os extremos? 4 e 33. Quem está nas pontas, nas extremidades. Aqui, Bárbara, aí tem letra. O que eu vou fazer? Nada, vai fazer igualzinho. Olha lá, ó. Aqui já está até mais fácil, né? Ó, temos o A, o 8, 3A e 24. Quem são os meios? 8 e 3A. Quem são os extremos? A e 24. Pronto. Número 4. Escreva uma proporção usando os números 10, 2, 3 e 15. Bom, a gente pode pegar nessa ordem e ver se já funciona. 10 está para 2, assim como 3 está para 15. Vocês acham que isso vai dar uma proporção? Não, porque olha, se a gente fizer 10 vezes 15, dá 150. E 2 vezes 3 vai dar 6. Então, isso aqui não serve. Essa relação aqui está fora. Vamos pensar em outra possibilidade. Se a gente colocar 3, 2 vezes 15 vai dar 30. Muito bom. Então, se a gente colocar 2 aqui e o 15 aqui e for multiplicar, vai dar 30. E se colocar o 3 aqui e o 10 aqui e for multiplicar, vai dar 30. Vamos lá? Vamos fazer. Ó, usamos o 2, o 3, o 15 e o 10. Aí, ó, 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. Pronto. Encontramos uma possibilidade de proporção. Então, essa aqui, ó, essa serve. Essa é uma proporção. Tá bom? O número 5, observe as figuras abaixo. Primeiro, eu tenho um quadro aí de 6 por 10 e um outro quadro de 3 por 5. Qual a razão entre a largura dos retângulos 2 e 1? A razão entre as larguras, né, gente? Então, vamos lá. Aqui eu tenho comprimento e aqui eu tenho largura. Bom, então, entre as larguras, vamos lá. Qual é a largura do retângulo 2? 3. Então, ele primeiro. A razão tem que ser nessa ordem. Primeiro, a largura do retângulo 2. Então, é 3. E depois a largura do retângulo 1. 6. E aí, simplifica. Isso dá, por 3, isso dá 1/2. Ótimo. Vamos para a letra B. Qual é a razão entre o comprimento dos retângulos 2 e 1? A razão entre o comprimento do 2 primeiro, 5, e do 1, 10. Se a gente simplificar por 5, isso dá 1/2. Opa! Observa, esta razão igualzinha a esta razão, ó. Significa que esses dois valores são proporcionais. Óbvio, dá até para a gente ver que a ampliação ou redução ficou proporcional, não ficou um negócio distorcido, certo? Letra C. Pode-se afirmar que as figuras são proporcionais? Sim. Por quê? Porque as razões são iguais. Ou porque o produto dos meios pelos extremos vai dar o mesmo valor. O que vocês acharem melhor colocar, tá? Então, sim, pois as razões são equivalentes, tá?